Iniciando efetivamente o conteúdo de hidráulica básica, essa apresentação trata de perda de carga distribuída em tubulações. Lembrando que a aula 1 foi apenas uma introdução sobre o assunto, com um breve histórico e exemplos de aplicações contemporâneas da hidráulica na engenharia. Vamos seguir esse sumário, que depois de uma introdução vai falar sobre a fórmula universal da perda de carga, como calcular seu fator de atrito. Depois veremos alternativas para a fórmula universal, que são as fórmulas empíricas, e finalizando com seções não circulares. Primeiramente, é importante lembrar o conceito de energia hidráulica, o que é estudado em mecânica dos fluidos. Para a maioria dos cursos de engenharia, mecânica dos fluidos é ministrado dentro da disciplina Fenômenos de Transporte. A energia hidráulica no ponto I, nós vamos chamar aqui de H maiúsculo, é calculado pela pressão P dividido pelo peso específico γ, o que compõe a carga de pressão do fluido, mais V² sobre 2G, que é a energia cinética, mais Z, que é o ponto, a cota desse ponto I, e representa a energia potencial gravitacional. Bom, a energia cinética aqui é calculada pela velocidade média. E como, na verdade, sabemos que a velocidade varia ao longo da seção da tubulação, é necessário corrigir esse valor por alfa, que é chamado de fator de correção da energia cinética, e calculado pela integral da velocidade real em cada ponto dividido pela velocidade máxima elevado ao cubo ao longo da área da seção e dividido pelo valor da área. Esse alfa vai ter valor igual a 2 para escoamento laminar e para escoamento turbulento vai tipicamente variar entre 1,04 e 1,11. Normalmente, esse alfa para escoamento turbulento é aproximado como igual a 1. Para o escoamento no interior de uma tubulação que vai de um ponto 1 ao ponto 2, considerando diâmetro constante, ou seja, áreas iguais e, de acordo com o princípio da continuidade, velocidades iguais, e considerando o regime permanente, o que significa que a velocidade e, consequentemente, a vazão não variam ao longo do tempo, o que é alcançado após o equilíbrio do escoamento, e representando a variação de energia entre o ponto 1 e o 2 por ΔH12, com referencial de diminuição, ou seja, se a energia no ponto 1 é maior que a energia no ponto 2, o ΔH tem valor positivo. Para que haja equilíbrio, H1 tem que ser igual a H2 mais ΔH de 1 até 2. Essa diminuição de energia ela pode ser causada por eventuais turbinas instaladas na tubulação, ou seja, o fluido cedendo energia para a turbina. Ela pode ser uma energia recebida de bombas, e como tem um sinal contrário ao nosso referencial, vai ser negativo. E pode ser energia perdida por atrito com a parede da tubulação ou turbulência. Nessa apresentação, vamos considerar que não há turbina e nem bomba. Consequentemente, a variação de energia se dá única e exclusivamente por perda de carga. Aplicando os conceitos de energia hidráulica no ponto 1 e ponto 2, nós temos uma equação que nos permite calcular, por exemplo, a pressão no ponto 2, se a gente sabe a pressão no ponto 1. No entanto, é necessário também conhecer a perda de carga que ocorre entre o ponto 1 e o 2. Ou seja, aqui é mostrado que um fator motivacional para calcular a perda de carga é conhecer condições num determinado ponto da tubulação, seja de pressão ou de vazão. Como as velocidades são iguais, e isolando aqui a perda de carga HP, nós temos que ela vai ser igual à variação da carga de pressão mais a variação da cota. Essa expressão
vai ser utilizado em alguns pontos mais à frente. Vamos analisar um volume de controle representado por um trecho de tubulação que vai de um ponto 1 até um ponto 2, com diâmetro D, comprimento L e ângulo de assentamento α. Para isso, vamos adotar um sistema de coordenada cilíndrico. Considerando que escoa um fluido, vai haver uma distribuição de velocidade que vai ser nula nas extremidades, junto à parede, e vai ter um valor máximo no centro. Essa velocidade em qualquer ponto é representada por U em função de R. Aplicando a equação da quantidade de movimento linear, ou momentum, para regime permanente, nós temos que o somatório de forças atuando no volume de controle vai ser igual ao somatório de m.v, onde m ponto é a vazão mássica e é calculado por massa específica ρ vezes velocidade normal e relativa à área. Essa velocidade vai ter sinal positivo se for uma saída do volume de controle e sinal negativo se for uma entrada. Para quem não estiver familiarizado com essa equação, vale a pena olhar a aula de fenômenos de transporte, também no nosso canal, sobre equações integrais. Aplicando essa equação na direção x, ou seja, ao longo do eixo do tubo, nós temos a força causada pela pressão no ponto 1 e a força causada pela pressão no ponto 2. Ou seja, pressão vezes área em 1 menos pressão vezes área em 2, sendo que a pressão em 2 vai atuar no sentido negativo, contra a face da direita desse volume de controle. Além disso, vamos ter a projeção do peso na direção do escoamento, que vai ser W, peso do volume de controle, vezes seno alfa. Também temos uma tensão cisalhante ao longo da parede, representado aqui por tal P, tensão na parede, e a sua força vai ser tensão vezes área da parede. Do lado direito da equação, m.v positivo para a saída, que é em 2, e negativo para a entrada, que é no ponto 1. Pelo princípio da continuidade, m.2 é igual a m.1. Podemos chamar simplesmente de m ponto. O peso W pode ser calculado pela massa específica vezes o volume vezes a gravidade. E o volume, por sua vez, pela área vezes o comprimento desse trecho de tubulação. A área da parede pode ser calculada pelo perímetro da circunferência vezes o comprimento. E, representando por ΔZ a diferença de cota entre o ponto 1 e o ponto 2, o seno de alfa é calculado por ΔZ sobre L. Continuando da equação anterior, temos que ΔP vezes A mais W, que é o peso, substituído por ρ ALG, vezes seno alfa, ΔZ sobre L, menos tal P vezes a área, que é P vezes L, vai ser igual, pondo em evidência M ponto, V2 menos V1. O princípio da continuidade também vai dizer que ρ V1A1 é igual a ρ V2A2. As massas específicas são iguais, porque o fluido é incompressível, e as áreas também, porque o diâmetro é constante. Consequentemente, V1 é igual a V2, então o lado direito da equação é nulo. Dividindo o que sobrou por A ρg, teremos que ΔP sobre ρg mais ΔZ é igual a tensão na parede, vezes perímetro, vezes comprimento, sobre massa específica ρ, gravidade e área. Conforme o slide anterior, a variação da carga de pressão mais a variação da cota é igual à perda de carga HP. Ou seja, a perda de carga pode ser calculada em função da tensão na parede por 4 vezes essa tensão vezes o comprimento da tubulação dividido por ρgd. No entanto, o objetivo primordial dessa apresentação é obter
uma expressão que dê a perda de carga em função da vazão ou velocidade. Para isso, vamos utilizar o teorema dos πs, que diz que se o fenômeno físico é representado por uma relação de n variáveis dimensionais, essa função f pode ser reescrita por uma função φ de n-r variáveis adimensionais, que essas variáveis adimensionais, os πs, vão ser formados pela combinação das variáveis dimensionais, ou seja, multiplicá-las com diferentes expoentes de forma a cancelar suas respectivas unidades e, no final, formar um adimensional. N vai ser o número de variáveis dimensionais inicial e R é o número de grandezas básicas necessárias para formar as dimensões anteriores. Exemplo, massa, comprimento e tempo. Com essas três grandezas básicas, nós conseguimos formar praticamente todas as dimensões inerentes à hidráulica. No problema em questão, nós desejamos obter a perda de carga HP. Conforme slide anterior, deduzimos que ela vale a variação da carga de pressão mais a variação da cota, Z. Idealizando o experimento com um trecho de tubo horizontal, ou seja, ΔZ igual a zero, significa que podemos obter a perda de carga HP a partir da variação de pressão, que é uma grandeza mensurável em um caso real. Dessa forma, a variável de interesse para a nossa abordagem vai ser a variação de pressão ΔP. Ela vai ser função da massa específica do fluido, que vai influenciar na perda de carga, assim como na variação de pressão, assim como a velocidade média de escoamento, o diâmetro da tubulação, o comprimento, a viscosidade μ do fluido e, por fim, a rugosidade da parede interna. Ou seja, teoricamente, podemos obter a variação de pressão e, consequentemente, a perda de carga a partir de uma função dos demais parâmetros. Passando ΔP para o lado direito dessa equação, existe uma função f em função dessas 7 grandezas dimensionais que vai ser igual a zero. De acordo com o teorema dos πs, vai existir uma outra função φ dependente de n-r πs igual a zero. N, nesse caso, é igual a 7, que são as 7 variáveis dimensionais anteriores. E R igual a 3, porque nós podemos formar qualquer uma delas a partir do comprimento L, massa M e tempo T. Dessa forma, a quantidade necessária de πs é igual a 4. Isolando o π de interesse, que contém a variável de interesse ΔP, vai existir uma função ψ, dependente de π2, π3 e π4, que vai fornecer o que é desejado. Os πs, que são os grupos adimensionais formados a partir das variáveis dimensionais, serão ΔP sobre ρ vezes v ao quadrado, o que significa pegar a primeira variável dimensional e elevar a 1, vezes a segunda variável dimensional ρ elevado a menos 1, vezes a terceira variável dimensional elevado a menos 2. Esse grupo adimensional é chamado de número de Euler. De maneira análoga, podemos formar também ρ vezes v vezes d sobre μ, que é o número de Reynolds, assim como ε sobre d, que é chamado de rugosidade relativa, e L sobre d, que é o comprimento relativo. É claro que a escolha dos adimensionais a serem formados tem que estar de acordo com a realidade do fenômeno físico. Então,
ΔP sobre ρV ao quadrado pode ser obtido a partir de uma função do número de Reynolds, rugosidade relativa e comprimento relativo. A partir de dados experimentais, sabemos que a variação de pressão é diretamente proporcional ao comprimento sobre o diâmetro. Ou seja, ΔP vai ser igual a L sobre D vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é o que sobrou da expressão anterior. Ou seja, ΔP sobre ρV ao quadrado vai ser igual a L sobre D vezes uma função psi em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Trocamos para psi minúsculo, uma vez que houve uma alteração das variáveis. Isolando o ΔP e lembrando que ele pode ser substituído por γ vezes HP, obtemos uma nova expressão. Γ é o peso específico, que corresponde à massa específica ρ vezes a gravidade g. Cortando os termos repetidos, isolando HP, podemos multiplicar e dividir por 2. O objetivo disso foi fazer aparecer V ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética do fluido. 2πc vai ser chamado de F, que assim como πc vai ser função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. É intuitivo deduzir que a perda de carga HP é diretamente proporcional ao comprimento. Assim como 10 metros de tubulação vai ter uma perda de carga 10 vezes maior do que 1 metro de tubulação. Então vamos explicitar a relação entre a perda de carga e o comprimento, que é chamado de perda de carga unitária, denotado comumente pela letra J. A expressão final obtida diz que a perda de carga unitária é igual a F, que é chamado de fator de atrito, sobre D vezes a carga cinética. Essa expressão é conhecida como fórmula universal da perda de carga ou equação de Darcy-Weisbach. Vale ressaltar que, apesar de parecer ser uma expressão extremamente simples, ela depende de F, que por sua vez é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Ainda não definimos como calcular o valor de F, o que vai ser feito em etapas posteriores. Num dos primeiros slides dessa apresentação, vimos que a perda de carga pode ser calculada em função da tensão da parede, tal P. Nesse caso, a perda de carga unitária, J, que é HP sobre L, vai ser igual a 4 vezes a tensão na parede, dividido pela massa específica ρ, a gravidade g e o diâmetro d. Conforme acabamos de deduzir, pela análise dimensional, a equação de Darcy fornece a mesma perda de carga unitária por F sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Igualando as duas expressões, cancelando os termos repetidos, podemos rearranjá-la na forma raiz de tensão na parede sobre massa específica igual a raiz de fator de atrito sobre 8 vezes a velocidade média v. Essa expressão tem unidade de velocidade, uma vez que é velocidade vezes uma dimensional. E raiz de tensão na parede por massa específica é definido como velocidade de atrito, denotado pela letra U asterisco, e que é igual também à raiz do fator de atrito sobre 8 vezes a velocidade média. Essa grandeza, velocidade de atrito, vai ser utilizada em passos posteriores para deduzir a expressão do fator de atrito. Vamos fazer um exemplo. Uma tubulação de 300 mm de diâmetro, vamos supor que é o diâmetro interno, a água escoa em uma extensão de 300 metros, ligando um ponto A na cota 90 metros, no qual a pressão interna é de 275 kPa, a um ponto B na cota 75 metros, no qual a pressão interna é de 345 kPa. Então, temos o ponto A, dada a cota e pressão, e o ponto B também. Na letra A,
é perguntado se o fluxo vai de A para B ou de B para A. A gente sabe que o fluxo tende a ocorrer do ponto de maior cota para o ponto de menor cota, e também do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. No entanto, quem tem a maior cota é o ponto A, e quem tem a maior pressão é o ponto B. Ou seja, nesse caso, não é tão óbvio determinar o sentido do escoamento. Quando não há bombas, a gente sabe que o escoamento vai ocorrer do ponto de maior energia para o ponto de menor energia hidráulica. Então, a única maneira de descobrir é calcular a energia hidráulica no ponto A, no ponto B e observar qual é maior. Energia hidráulica vai ser a pressão mais a carga cinética mais a cota. O mesmo para o ponto B. Lembrando que o peso específico que divide a pressão vai ser massa específica vezes gravidade, de acordo com os dados do problema, isso vai dar 10⁴ Newton por metro cúbico. Então, a energia hidráulica no ponto A vai ser 275 kg, ou seja, 10 ao cubo, dividido por 10⁴, mais V em A ao quadrado sobre 2G, mais 90. Podemos calcular o mesmo para o ponto B. Pela equação da continuidade, velocidade vezes área no ponto A tem que ser o mesmo produto no ponto B. Como as áreas são iguais, o diâmetro é constante, então a velocidade em A é igual à velocidade em B, vamos chamar simplesmente de V. Prosseguindo com a conta, a energia no ponto A vai ser 117,5 vezes V ao quadrado sobre 2G. E no ponto B, 109,5 vezes V ao quadrado sobre 2G. Energia no ponto A é maior que a energia no B. Consequentemente, o escoamento vai ocorrer de A para B. Na letra B, é pedido a perda de carga entre A e B. Como não há bombas nem turbinas, a perda de carga vai ser igual à diminuição de energia entre A e B, que é igual à energia em A menos a energia em B. Fazendo essa soma menos a de baixo, a carga cinética nula, e obtemos então que a perda de carga é de 8 metros. Na letra C, é pedida a tensão de cisalhamento na parede do tubo. Nós deduzimos anteriormente uma expressão que relaciona a perda de carga com a tensão na parede. Isolando a tensão na parede, temos todos os dados necessários. Lembrando de converter os parâmetros para o SI, o resultado vai ser 20 pascal. Na letra D, é pedida a velocidade de atrito. A velocidade de atrito, que é o asterisco, é definido pela raiz da tensão na parede pela massa específica. Ou seja, raiz de 20 por 1000, que vai ser igual a 0,14 metros por segundo. Na letra E, é pedido o fator de atrito na tubulação se a vazão é 0,14 metro cúbico por segundo. A velocidade de atrito é igual a raiz de tal P sobre ρ e também é igual a raiz de F sobre 8 vezes a velocidade. Isolando F, vai ser 8 vezes velocidade de atrito por velocidade elevado ao quadrado. Resta saber a velocidade média de escoamento, que vai ser vazão sobre área. Fazendo essa conta, temos que a velocidade média é de 2 metros por segundo. Substituindo, obtemos que o fator de atrito é igual a 0,04. Lembrando que trata-se de um adimensional. Nesse momento, temos a equação de Darcy, que fornece a perda de carga unitária,
em função do fator de atrito, do diâmetro e da velocidade. Podemos substituir velocidade por vazão sobre área e obter a mesma equação, mas em função da vazão. Em ambos os casos, o que resta determinar é o fator de atrito, que, de acordo com a dedução feita, vai ser função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Vamos ver mais adiante que esse fator de atrito vai depender também do tipo de escoamento, se laminar ou turbulento. Começando para escoamento laminar, sabemos que para um escoamento no interior de uma tubulação há uma distribuição de velocidade. Vamos considerar que para um ponto qualquer que dista y da parede, a velocidade é dada por u em função de y. Há uma tensão cisalhante atuando na parede chamada de tal P. De acordo com a lei de Newton da viscosidade, a tensão num ponto qualquer do fluido, tensão cisalhante ou viscosa, vai ser igual à viscosidade μ vezes a derivada da velocidade em relação à posição y. Para quem não estiver familiarizado com essa lei, vale a pena olhar a nossa aula de Fentran sobre viscosidade, também disponível no mesmo canal. Mudando de sistema de coordenadas para o cilíndrico, que é mais conveniente para esse problema, podemos localizar esse ponto em função da distância ao eixo do tubo, que é r minúsculo. Então, a velocidade no ponto vai ser função de r minúsculo. O y, então, pode ser dado pelo raio da tubulação total menos a posição r minúsculo. Derivando os dois lados, temos que dy é igual a menos dr. Ou seja, a lei de Newton da viscosidade, trocando o sistema de coordenadas de y para r, vai ser menos viscosidade μ du dr. Conforme deduzido anteriormente, a perda de carga HP vai ser igual a 4 vezes a tensão na parede, vezes o comprimento dividido por ρ, g vezes o diâmetro, que aqui está sendo substituído por 2 vezes o raio. Isolando a tensão e definindo para uma posição R qualquer, ao invés de R maiúsculo, que seria a parede, podemos igualar as duas expressões e obter, então, a derivada de U em relação a R como menos HP ρg sobre 2Lm vezes R minúsculo. E se tratando de um fluido newtoniano e incompressível, todos os parâmetros agrupados aqui são constantes. Então, é relativamente fácil resolver essa equação diferencial integrando os dois lados. O intervalo de integração aqui é convenientemente escolhido como entre R' e R'. R' porque é a posição onde queremos obter a velocidade U. E R' porque é a posição onde conhecemos a velocidade. Quando R' é igual a R', estamos na parede do tubo e a velocidade vale zero. Do lado direito, a integral de R' no intervalo de R' a R' vai ser R² menos R' sobre 2. Substituindo, nós temos então uma expressão que fornece a velocidade em qualquer posição R. O objetivo é obter a perda de carga na parede. Só que aqui ela está em função da velocidade num ponto qualquer R. É mais conveniente expressar em função da velocidade média, que vai ser vazão sobre área. E a vazão, por sua vez, é a integral da velocidade ao longo da área. Fazendo essa integral, uma vez que já temos a função U, e depois dividindo a vazão obtida pela área, que é πr2,
obtém-se que a perda de carga vai ser igual a 32 vezes L vezes μ vezes V sobre diâmetro ao quadrado ρg. Igualando com a perda de carga obtida pela equação de Darcy, obtemos que o fator de atrito necessário para que haja essa equivalência é 64 sobre ρVd sobre μ. E esse denominador é justamente o número de Reynolds. Então, o fator de atrito vai ser 64 sobre Reynolds. Vale ressaltar que, apesar de ser simples o cálculo de fator de atrito, ele é válido apenas para escoamento laminar nesse caso. Nesse exemplo, um líquido com peso específico γ igual a 9.811 Newton por metro cúbico escoa por gravidade através de um tanque com 30 cm de altura, num tubo capilar, também com 30 cm de altura, numa vazão de 4,25 litros por hora, como mostrado na figura ao lado. As seções 1 e 2 estão à pressão atmosférica. Desprezando os efeitos de entrada, calcule a viscosidade do líquido. Então, das informações que não estão na figura, temos o peso específico e a vazão. Ele pede para desprezar os efeitos de entrada. Isso porque essa confluência das linhas de corrente tende a causar, nessa transição, um efeito de perda de carga localizada. Bom, esse é um assunto que nós vamos abordar na próxima apresentação. Então, desprezando o efeito de perda de carga localizada, o que nós temos é a perda de carga ao longo dessa tubulação. O que o problema pede, na verdade, é a viscosidade do fluido. Mas nós sabemos que a viscosidade está diretamente relacionada com a perda de carga. Então, o caminho para a resolução é o do cálculo da perda de carga. A energia no ponto 1 tem que ser igual à energia no ponto 2 mais a diminuição entre 1 e 2. Lembrando do conceito de energia hidráulica, que é a carga de pressão mais cinética mais potencial gravitacional, e como não há bombas nem turbinas, essa variação de energia será integralmente devida à perda de carga. Aplicando o ponto 1, pressão em 1 sobre peso específico γ mais α1 V1 ao quadrado sobre 2G mais E1 igual ao análogo no ponto 2, mais a perda de carga entre 1 e 2. O ponto 1 está aberto à atmosfera, consequentemente a pressão manométrica é zero. O ponto 1 tem área muito maior que a área 2, consequentemente a velocidade 1 é desprezível. E o ponto 2 tem pressão zero pelo mesmo motivo do ponto 1. Isolando a perda de carga, ela vai ser a cota 1 menos a cota 2, menos o coeficiente de correção da energia cinética, vezes V2 ao quadrado sobre 2G. A velocidade no ponto 2 pode ser obtida pela equação da continuidade, e a diferença de cotas nós sabemos que vai ser 0,6 metro. Então, V2 é vazão sobre área 2. Substituindo os parâmetros fornecidos, lembrando de converter para SI, ou seja, 4,25 litros por hora dividido por 1.000 e dividido por 3.600, e o diâmetro de 1,2 milímetros, então dividido por 1.000. Isso vai resultar numa velocidade de 1,04 metro por segundo. Para obter o α2 é necessário conhecer o regime de escoamento. Como o diâmetro é muito pequeno, tudo nos leva a crer que o regime de escoamento é laminar. Então vamos considerar que é laminar e fazer uma verificação posterior. E sendo laminar, α2 vai ser igual a 2, conforme visto no início dessa apresentação. Voltando à equação anterior, podemos substituir os parâmetros já conhecidos
e obter que a perda de carga entre 1 e 2 então será 0,49 metros. De acordo com a equação de Darcy, a perda de carga é igual ao comprimento vezes F sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Como o diâmetro desse primeiro trecho é muito grande, conclui-se que a perda de carga dá-se integralmente no segundo trecho. Isolando o fator de atrito, posteriormente substituindo com a devida conversão para o sistema internacional de unidades, vemos que o fator de atrito é 0,035, lembrando que trata-se de um adimensional. Em caso de regime laminar, o fator de atrito é calculado por 64 sobre o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds pode ser obtido pela inversão dessa função, que vai ser 64 sobre o fator de atrito, já obtido, resultando em 1800, ou 1,8 vezes 10 ao cubo, para manter os dois algarismos significativos utilizados para o fator de atrito. Com isso, a gente confirma que o escoamento é laminar, porque o Reynolds é menor que 2000. Lembrando que o que a gente deseja calcular é a viscosidade, a solicitação do problema, do enunciado. Reynolds é ρVd sobre μ. O que foi fornecido foi o peso específico, que é igual a massa específica vezes a gravidade. Então, a massa específica é igual a peso específico sobre gravidade. Substituindo, podemos finalmente isolar o μ, que vai ser gama Vd sobre G Reynolds. Substituindo, os parâmetros já foram calculados, lembrando de passar o diâmetro para metro no SI. Calculamos que a viscosidade μ é igual a 0,64 vezes 10 a menos 3 kg por metro segundo, que é a unidade de viscosidade no SI. 10 a menos 3 kg por metro segundo pode ser substituído por centipoise, conforme visto na aula de propriedades de Fentran.